Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um trabalho nosso jogado aqui na web, jogado no YouTube. E mais uma vez agradeço a todos que assistem ao nosso trabalho, aos que dão like e compartilhem com pessoas que gostem de boa informação, que gostam de conhecimento, porque o bom conhecimento faz bem para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional e a saúde da alma. Hoje o nosso vídeo é um pouco diferente, porque nós vamos fazer tipo uma revista eletrônica. Falaremos sobre algumas coisas atemporais e falaremos também sobre atualidade, mais precisamente no campo da política. Repito, serão 3 assuntos e nós vamos versá-los aqui no nosso vídeo. O primeiro é falando sobre literatura, grande nome da literatura mundial. Falaremos depois sobre filosofia, dando continuidade, né, ao vídeo anterior. Desta vez nós vamos falar sobre literatura oriental e finalizaremos o nosso vídeo falando sobre atualidade, sobre política, sobre eleições que aconteceram agora há pouco no país bem próximo a nós aqui do Brasil. Então, pessoal, vamos agora adentrar essa nave do conhecimento e vamos conversar sobre coisas interessantes. Gente, nós vamos iniciar o nosso trabalho, o nosso vídeo com literatura. E nós vamos falar sobre alguém que desempenhou um papel muito importante dentro da literatura infanto-juvenil mundial. Eu me lembro que quando eu era criança, a televisão era muito boa, era muito bem feita, a televisão brasileira, e tinha muitos filmes bons, filmes muito interessantes, e nas sessões de cinema de grandes emissoras, os locutores sempre faziam assim a chamada. Por exemplo, da obra de Hans Christian Andersen, O Patinho Feio, da obra de Hans Christian Andersen, A Pequena Sereia. Então é sobre ele que nós vamos falar aqui, sobre o grande autor, o grande nome das letras, que tem um nome muito bonito, Hans Christian Andersen. É sobre ele que nós faremos a biografia. Hans Christian Andersen nasceu em abril de 1805 na Dinamarca, lá na Europa, lá nos países nórdicos. E ele foi filho de uma família muito simples, muito humilde. Ele era filho de um sapateiro e de uma mulher que lavava roupas para fora. Mas era uma família que tinha um apurado muito grande pela sensibilidade artística, pelas letras. E o pai dele viu que ele já em tenra idade, ele manifestava um amor muito grande, um carinho muito grande pelas artes. Ele gostava das artes, ele gostava de ler, ele gostava de escrever. Tanto prova que o pai se esforçou e deu a Hans um presente muito peculiar. Lhe deu um pequeno teatro de marionetes. E ali despertou no menino mais e mais e mais o interesse pelo teatro, o interesse pelos livros, o interesse pelas fábulas, o interesse pelo mundo imaginário, e esse mundo imaginário levado para o papel e no papel ser transmitido para as grandes massas. Infelizmente, Hans perde o seu pai quando ele tinha, aliás, 11 anos. E ele passa, então, a trabalhar, a se virar, a cuidar do seu sustento. E ele passou a lutar na sua sobrevivência, porém, continuou com aquela ideia fixa, com aquele pensamento fixo de trabalhar em prol do seu sonho, que era o sonho ligado à sua criatividade. Ele se inspirou nada mais, nada menos que em William Shakespeare. Ele devorava os livros, as obras desse grande escritor, desse grande dramaturgo inglês. E aí foi só um salto para o seu sucesso, um salto para o seu êxito.
Vale ressaltar que ele se inspirou e, ao se inspirar, ele escreveu com maestria obras infantis e até adultas. Ele foi cantor de ópera, ele foi ator e foi também bailarino. Em 1835, ele escreveu a sua primeira obra, O Improvisador. Foram mais de 150 obras que levaram a assinatura de Hans e que fizeram sucesso no mundo todo. Nós vamos narrar aqui para vocês algumas delas, como O Patinho Feio, muito conhecido, O Sapatinho Vermelho, O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia e tantos outros livros que se transformaram em filmes e em desenhos animados e que fizeram a alegria da garotada na sua época, e hoje também não só crianças, mas também adultos que admiram a obra de Hans Christian Andersen, gostam da sua obra, assistem quando o material é transformado em teatro, em cinema ou em desenho, e divulgam o seu trabalho e gostam. Então, no nosso vídeo de hoje, está aqui esta homenagem a esse grande nome da literatura mundial, Hans Christian Andersen, que deixou o palco da Terra no ano de 1875, quando foi vitimado por uma queda. Ele caiu e daí surgiram as sequelas e, nesse momento, ele fez a sua passagem para o outro lado da vida. Vamos cada vez mais homenagear, vamos cada vez mais aproveitar e enaltecer esses grandes nomes da literatura, das artes, que trazem para nós o que já trouxeram, grandes feitos, grandes ensinamentos, porque o que é bom perpetua. E a obra de Hans Christian Andersen deve ser sempre homenageada, sempre lembrada e sempre revisada através da internet e através dos bons livros. E nós vamos sair da literatura para a literatura infanto-juvenil, para a filosofia. Nós prometemos a vocês que nós faríamos outros vídeos. Eu fiz um vídeo anterior sobre filosofia ocidental, e agora eu vou falar a vocês um pouco sobre filosofia oriental. Ou seja, filosofia oriental é a filosofia da China antiga. A China de hoje, ela é bem diferente da China de outrora, a China do período de antes de Cristo, porque os filósofos que nós vamos falar aqui são filósofos do período antes de Cristo. Nós vamos falar sobre alguns, há vários nomes, mas nós vamos aqui retratar os principais para vocês. E o primeiro deles, o que encabeça essa lista, é nada mais, nada menos que Confúcio. Confúcio viveu de 551 a 479 a.C. Ele foi o fundador do confucionismo e ele trabalhava, ele vivia muito a favor de uma contemplação da justiça, da ética, da moralidade, dos bons costumes. Então ele foi um profundo divulgador, digamos assim, do bom comportamento humano e desse bom comportamento humano filiado, ligado à filosofia. Por isso que se diz uma filosofia de vida. Então, a filosofia de vida de Confúcio era uma filosofia de vida pautada nos bons pensamentos, nas boas palavras, reverberando para as boas atitudes. Ele escreveu obras como Analectus e O Caminho do Meio, ou seja, o caminho do equilíbrio que prega o budismo. Vamos depois para Zisi. Zisi foi um discípulo de Confúcio e defendeu a necessidade de uma reflexão cada vez maior acima do conhecimento, aliás, em cima do conhecimento. Então, sempre buscar o conhecimento para a resolução de tudo que acontecia em nossas vidas, em tudo que estava acontecendo ao nosso redor. Ele escreveu obras como Doutrina da Média e As Vestes Negras. De Zisi, nós vamos para Mose. E Mose foi um filósofo que fez parte do moísmo, que era também uma escola de filosofia.
E essa escola era muito interessante porque ela trabalhava em cima do amor incondicional e do amor universal, né? Então você veja que são filosofias bem zen, né? São zen, totalmente zen. Então é uma coisa muito de contemplação, de um metafísico muito voltado para uma contemplação, para uma harmonia, para uma paz, né? Então, ele falava também muito sobre a reciprocidade de ações, ou seja, a lei de causa e lei de efeito. Vamos para outro nome chamado Lao Tzu, que na verdade é Lao Tse. Ele é mais conhecido por Lao Tse e foi um filósofo e um escritor da China antiga que foi nada mais, nada menos que o fundador do taoísmo, que é também uma grande religião oriental. Ele fala que as relações humanas são relações humanas e são cósmicas ao mesmo tempo. Tem esse primórdio, né? E tem essa visão. E a pessoa tem que buscar sempre uma vida natural, uma vida serena, uma vida toda voltada para uma tranquilidade, para uma paz, para uma harmonia. E vamos terminar hoje esse vídeo falando sobre Chuang Tzu, ou mestre Zhuang, também do taoísmo, e que ele viveu numa das épocas mais importantes desse período da filosofia chinesa, filosofia oriental. E ele divulgou a filosofia através de anedotas e fábulas. Ele usava exatamente esse tipo de comunicação, digamos assim, para divulgar o seu trabalho. Porém, ele vivia uma dúvida permanente. Ele achava que o ser humano deveria viver dentro dessa dúvida, porque era o questionar que fazia com que o ser humano ele seguisse em frente. Da filosofia oriental, nós falamos aqui sobre alguns grandes nomes, grandes gênios da filosofia. Nós vamos agora, dentro da nossa revista eletrônica, para atualidades. E vocês sabem que foi realizada a eleição, aliás, foram realizadas as eleições na Argentina, que é um paísinho coladinho conosco, paísinho não no sentido negativo, mas é um país, estou falando com certo carinho, um país próximo a nós, coladinho ao Brasil, e foi realizado esse evento político, que foram as eleições da Argentina, e nós vamos falar um pouco sobre a Argentina, como é esse país, a questão econômica, a questão de extensão, um pouco de geografia, e falarmos um pouco também sobre essa eleição e o que ela representa. A Argentina é um dos países da América do Sul, é o segundo mais importante do ponto de vista econômico, tem uma população de cerca de 45 milhões de pessoas, tem uma extensão territorial de mais de 2.796.000 quilômetros quadrados, tem como moeda o peso argentino, sua capital é Buenos Aires, o idioma é o espanhol e viveu no domingo passado, no dia 20, as suas eleições. Vale ressaltar também que a Argentina ela viveu o período do peronismo e é um país de extrema importância dentro do quadro político, econômico, social e até geopolítico da América Latina. Nós sabemos que no ano de 1982 houve a famosa Guerra das Malvinas, né, que foi uma guerra que envolveu a Argentina e envolveu também a Inglaterra. Então é um país de uma posição estratégica muito interessante. Nós podemos falar aqui também sobre a produção, a questão econômica da Argentina, com a sua produção de trigo, de soja e também de carne bovina para exportação. Nós temos também o PIB, que é de mais de 480 bilhões de dólares, e falamos também aqui sobre as fronteiras. A Argentina tem fronteiras com o Oceano Atlântico, com o Brasil, com a Bolívia, com o Uruguai e também com o Paraguai. São 23 províncias e uma cidade autônoma. O seu relevo é formado por planalto, planícies, montanhas,
A vegetação é formada por pampas, tundras, áreas desertas e o bioma Chaco. E no domingo, repetimos, foi eleito como presidente o Javier Milei, que torna-se presidente do país com mais de 55% dos votos válidos. O país, a Argentina, é um país que tem a forma de governo presidencialista. Pessoal, está contado. Esse foi o nosso vídeo de hoje, uma revista eletrônica. Não se preocupe aqui com o efeito da luz. E eu espero que vocês tenham gostado. É informação, é notícia, é novidade, algumas coisas atemporais e outras bem atuais. E aí, meus amigos, que está contado, nosso trabalho está feito, e compartilhe o nosso material e até o nosso próximo vídeo.